Fabiola, seja bem-vinda. Estou chegando aqui agora também. A live de hoje vai ser sobre como e quando dizer sim para você, né? Parece uma coisa simples, mas não é. A maioria de nós não sabe dizer sim para nós mesmos, né? Boa tarde, Fabiola. Vou começar já já, tá? Que eu sempre dou uns minutinhos para ver quem vai chegando. Eu sei, eu sempre digo isso, essa hora não é uma hora tão boa, as pessoas estão trabalhando, mas fica gravado. Então, depois, muitas pessoas assistem. E o tema de hoje é muito importante. Eu tenho buscado trazer temas interessantes e que possa realmente fazer a gente pensar, né? E quem sabe melhorar um pouquinho a nossa vida. O tema de hoje, conforme eu falei, bom, eu vou começar, depois fica gravado, quem chegar depois assiste o início. Então, o tema de hoje eu escolhi é como dizer sim, como e quando dizer sim para você. Na verdade, dizer sim é o tempo todo, né? Na verdade, porque não necessariamente quando a gente diz não para o outro ou para uma situação, ou quando a gente diz sim, na verdade, para um outro ou para uma situação, nós estamos dizendo não para a gente. Não necessariamente. Nós podemos dizer sim para uma situação e para o outro e sim para nós também. Esse é o grande lance. É você entender o que é dizer sim para você. O que é você se priorizar. Dizer sim para você é você cuidar de você. É você se olhar, você se acarinhar, você se acolher e você se colocar sim em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, dizer sim é saber também dizer não. E a maior parte de nós não sabe dizer não. Muitas pessoas não sabem dizer não. É uma queixa que eu ouço muito, né? Eu não consigo dizer não, eu tinha que aprender a dizer não, eu tinha que me posicionar melhor. Então, quando você não sabe dizer não para o outro, ou para eu sempre falo outro ou uma situação, né? Você não sabe dizer sim para você. Oi, Beth, seja bem-vinda. Comecei agora, tá? Então, se você não sabe dizer não para o outro ou para uma situação, você não sabe dizer sim para você. Porque geralmente as pessoas que se queixam, eu não sei dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não, elas não se priorizam. Elas sempre se deixam para depois. Elas sempre estão chateadas porque acabaram cedendo em alguma coisa que elas não queriam ceder, que não gostariam, até que não podiam ceder. Seja dando um tempo dela, que não podia dar, seja liberando um espaço para alguma coisa que não podia liberar, seja fazendo alguma coisa para alguém que não é o que ela gostaria, seja deixando a pessoa entrar, ocupar um espaço que não era o que ela gostaria. Então, saber dizer não é saber dizer sim para você. Agora, como é que a gente consegue isso? Só tem uma forma, através do autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental na nossa vida. É o que vai reger a sua vida, é o que rege a nossa vida. É o que permite a gente fazer as escolhas certas. É o que permite a gente dar o valor certo para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta, para as situações que surgem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar autoconhecimento. Como é que a gente trabalha isso? Sozinho é difícil? Sozinho é difícil. Não quer dizer impossível. Você pode trabalhar através de leituras que te tragam conscientização, e aí você começa a se perceber melhor. Você pode trabalhar assistindo vídeos, hoje tem muitos vídeos, você pode se autoconhecer, se autotrabalhar assistindo vídeos. Isso tudo que eu tô falando é gratuito.
né? Então isso aí vai te ajudar a você se autoconhecer e aprender a dar sim para você e aprender a dar não para o que não deve, para o que realmente você precisa dizer não. Então você pode se autoconhecer através de leitura, através de assistir vídeos, você pode se conhecer, se autoconhecer através de várias terapias, mas com psicólogos também. Você pode, boa tarde, Beth, você pode se autoconhecer, esse processo de autoconhecimento através da meditação, através do coaching. Tem várias formas de você trabalhar o seu autoconhecimento, porque a primeira coisa que a gente precisa na vida, para ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida onde a gente pode se priorizar e saber dizer sim para nós mesmos, é através do autoconhecimento. Sem autoconhecimento fica tudo mais difícil, porque a gente fica tateando no escuro. E a gente acaba sofrendo muito sem autoconhecimento. Até ansiedade, situações de estresse tem a ver com a falta de conhecimento de nós mesmos, do nosso limite. Tem a ver com autoconhecimento. Tudo. Então, agora, é muito importante, é fundamental você saber dizer sim para você. Eu coloquei alguns tópicos aqui. Então, por exemplo, como é dizer sim para você? Eu vou fazer de uma forma... Boa tarde, Selma. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Claudinei. É muito importante saber dizer sim. Eu coloquei uns tópicos aqui para ir falando sobre eles, né? Então, eu já coloquei aqui a importância do autoconhecimento para você dizer sim para você. Quem chegou depois tem que pegar lá no iniciozinho do vídeo que eu dou as sugestões de autoconhecimento, tá? Inclusive coisas totalmente gratuitas que você pode buscar. Não, elas têm dificuldade de dizer sim para si. Porque quando você não consegue dizer não, você está deixando de dizer sim para você. Então, para dizer não, você tem que se autoconhecer. Para dizer sim, você tem que se autoconhecer. Então, quem puder ir lá no início do vídeo, né, vai entender essa parte melhor, tá? Dizer sim é se priorizar. Sempre. É você conseguir se priorizar, entender a importância de você se colocar em primeiro lugar. Aí eu dou exemplo, vou dar um exemplo aqui super simples. Vamos pegar a agenda, a sua agenda diária. Eu vou colocar a minha agenda, tá? Como é que é a minha agenda? Eu cheguei a um ponto que eu fui buscando isso, que eu não atendo cliente de manhã, só numa emergência mesmo. Os meus clientes, meus atendimentos, eu começo depois do almoço. Amanhã eu tiro para mim. Eu tiro para mim e abro alguma coisinha de trabalho, como quando eu tenho que compartilhar alguma coisa, mas assim, quando eu tenho que postar algo que é importante, postar de manhã, né? Alguma coisa assim. Mas eu faço minha academia, eu ando de bicicleta, eu medito de manhã, faço a minha meditação, meus 20 minutos de meditação, eu faço minha oração de manhã. Então, eu coloco a minha vida, é para mim de manhã, eu digo sim para mim. E eu não escrevo meu nome na agenda a lápis, não. O que eu quero dizer é o seguinte, não é fácil de tirar o meu nome na agenda, tá? Não é fácil. Por quê? Porque eu me priorizo, porque eu digo sim para mim, porque eu sei do meu valor e eu sei da importância de eu me priorizar. Porque quando eu me priorizo, eu consigo ajudar mais o outro. Eu consigo aproveitar melhor o que a vida tem a oferecer. Isso é muito importante. A gente só pode usufruir o que a vida tem a oferecer quando a gente diz sim pra gente. Porque eu sempre digo isso, gente, isso tudo que tá aqui à sua volta só tem sentido enquanto você tá bem, enquanto você tá vivo, enquanto você tá bem. Então, para você aproveitar o que o melhor as pessoas têm para lidar, no bom sentido, né, para você conviver, para você usufruir,
e dar de você para o outro também, é quando você consegue dizer sim para você. É quando você está bem com você. Então, Isabel, boa tarde. Então, quando eu falo de colocar o nome da agenda, aí o que acontece? Eu busco, a partir do almoço, eu estava falando da minha agenda, né? Quem chegou agora depois pode assistir. Então, aí na parte da tarde, depois do almoço, eu começo os meus atendimentos e me organizo ali para escrever, né? Que eu estou escrevendo meu terceiro livro. Então, me organizo nesses horários, na parte da tarde até a noite, até o princípio da noite, até a noite. Então, eu não tiro meu nome. Você não vai ver uma pessoa falando, eu preciso disso, pode ser de manhã. Eu vou dizer, não, de manhã não dá. De manhã, a minha agenda já está completa de manhã. De manhã, eu já tenho um compromisso. Eu não preciso dizer qual é, mas o compromisso é comigo. Eu tenho compromisso comigo. Se você não tiver compromisso com você, você não vai saber dizer sim para você. E tampouco dizer não para o outro ou para as situações. Você não vai usufruir o melhor da vida. Então, agora, mas você nunca, apaga o seu nome da agenda, você nunca, claro, às vezes, realmente, quando não tem jeito, sim. Mas eu procuro colocar, peraí, deixa eu ver o que eu não fiz aqui de manhã, deixa eu ver se eu consigo fazer de tarde, ou se eu faço amanhã. Nunca me deixando de lado. Isso é muito importante. Isso é dizer sim para você. Dizer sim para você é você se aceitar. Se aceitar com as suas dificuldades, com as suas falhas, com as suas limitações. É você se acolher com os seus erros, sabe? Na hora que você erra, em vez de você ficar se autoflagelando, batendo em você mesmo, né? De certa forma, porque a gente não precisa bater fisicamente, a gente pode bater remoendo um pensamento o tempo todo, não se perdoando pelos erros. Então, isso tudo tem a ver com dizer sim para você, se acolher, se perdoar. Mas volto a dizer, eu vou falar isso sempre, isso tem a ver com autoconhecimento e com prática, tá? Então, é muito importante, porque nós erramos o tempo todo. Ninguém é perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com o erro, entender aquilo, por que a gente fez aquilo, como é que a gente pode não repetir, e o que é preciso para não repetir, e se acolher, e se aceitar, e dizer sim para você. Sabe? É muito importante isso, você conhecer, olha só, sempre tem a ver com autoconhecimento. É muito importante você conhecer as suas forças e as suas fraquezas. São duas coisas que nós precisamos conhecer. Sabe, é muito importante, se você puder, coloca no papel. No coaching eu trabalho muito isso com meus clientes. Pega um papel, risca ao meio na vertical e coloca de um lado minhas forças, minhas fraquezas, tá? E aí escreve as suas forças, o que você tem de bom, sabe? Quais são as suas forças? O que te leva adiante? Do que você orgulha em você? O orgulho é uma coisa muito positiva. Não é aquele orgulho egocêntrico. É o orgulho de dizer, caramba, olha só, eu sou bacana nisso, eu faço isso bem. Quais são os seus talentos, né? Então, colocar tudo isso, escrever, no mínimo uns 10, sabe? Porque as pessoas têm muita dificuldade de colocar o que ela tem de positivo. Então, às vezes eu vou fazer isso com o cliente, não sai, não sei, fica no 3, não sai, tem 3 talentos, 4 positividade, não, aí a gente vai aprofundando e vai vendo que não, que a pessoa tem muitas forças que ela pode colocar ali. Oi, Claudinha, muitas forças que ela pode colocar ali, discriminar ali, sabe? Quais são as forças? O que você tem de positivo? O que você tem de talento? Então, você risca o papel e coloca de um lado as suas forças, os seus talentos. O que você tem de bom para oferecer para a vida, para oferecer para o outro e para oferecer para você mesmo.
Do outro lado, você coloca as suas fraquezas. Aquilo que você gostaria de melhorar em você. Aquilo que você percebe que atrasa a sua vida, que atrapalha a sua vida. Coloca ali as suas fraquezas. Aí isso tudo tem a ver com autoconhecimento. Aí depois você coloca assim, embaixo. Você pode até dividir numa cruz, né, em quatro fatias, né, da página. Do lado esquerdo em cima você coloca as suas forças. Do lado direito você coloca as suas fraquezas, pontos a melhorar. Embaixo do lado esquerdo você coloca como minimizar as suas falhas, os seus erros, como minimizar, como melhorar e como minimizar. E, na verdade, do lado direito, embaixo, né? E do lado esquerdo, embaixo das suas forças, você vai escrever como você pode usufruir melhor das suas forças. Às vezes, a gente dá muita ênfase às nossas falhas, aos nossos erros, às nossas fraquezas. Dá muito ênfase àquilo. Quando, na verdade, às vezes a gente melhorando um pouco alguma coisa das nossas forças, a gente minimiza as fraquezas, né? E entender também o que a gente pode fazer, além de aumentar as nossas forças, o que a gente pode fazer para minimizar e até sanar as nossas fraquezas. De novo eu falo, tudo tem a ver com autoconhecimento. É um trabalho realmente. E aí você vai começar a aprender também cada vez mais a dizer sim para você. O que é dizer sim? Já falei aqui. É você abrir mais espaços para você na sua vida. É você se cuidar melhor. É você se acolher. É você incluir na sua vida aquelas coisas que realmente você gostaria de fazer, você quer para você. Isso tudo é dizer sim. É saber dizer não para o outro, para uma situação. Volto a dizer, se você não sabe dizer não, você não sabe dizer sim para você. A outra de dizer sim, é você não aceitar ser menos do que você é para ninguém. Não se sujeitar a determinadas situações. Não admitir determinadas coisas com você. É você manter sua autoestima alta. Mas para isso, volto a dizer, você tem que saber, você tem que se reconhecer, né? Você tem que saber das suas forças. Você tem que conhecer até as suas fraquezas, as forças e as fraquezas. E não permitir jamais que ninguém possa fazer você menor. Ninguém. Isso é muito importante. Isso é dizer sim para você. É um sim forte. Às vezes na vida a gente tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas que nem sempre é o que nós gostaríamos de fazer. Mas se aquilo é dizer sim para você, se é necessário para que você fique bem, para que você esteja melhor, para que você possa viver melhor a vida, para que você possa dar o melhor de você para o mundo e para as pessoas ao seu redor. Então, às vezes a gente tem que escolher. O que a gente não pode aceitar jamais é que tentem jogar a gente para baixo, tentem colocar a gente num lugar que não é o nosso. Seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja no relacionamento familiar. A gente precisa saber dizer sim pra gente. E outra coisa que é muito importante, não necessariamente para dizer sim para você, você precisa dizer não para o outro. Não precisa. Você pode dizer sim para você e chegar a um consenso. Você pode, por exemplo, numa determinada situação, que você diga o seguinte, caramba, mas se eu me sujeitar, não é nem se sujeitar, se eu for fazer isso, se eu aceitar isso, eu vou estar dizendo não para mim. Será? O que você vai ganhar aceitando aquilo? Perdas e ganhos.
A gente tem que saber trabalhar perdas e ganhos, né? O que você vai perder aceitando determinada situação ou se sujeitando a determinada situação ou mudando, fazendo uma escolha que não é a que você acha que seria melhor para você? Tem que medir ali. É outra coisa que você pode colocar no papel também, quando você estiver frente a uma situação que você tenha dúvidas, que você não saiba realmente, que você ainda não saiba, que você tem que pensar que decisão tomar, coloca no papel. O que eu perco se eu aceitar isso ou se eu fizer isso? E o que eu ganho se eu aceitar isso, se eu fizer isso? Aí coloca lá. A mesma coisa, divide a página como numa cruz, né? 4 espaços. Aí em cima você coloca perdas e ganhos. Coloca lá em cima a situação. Eu trabalho muito isso com meus clientes no coach. Tudo tem que ser trabalhado, tudo é autoconhecimento. Embaixo você coloca como ampliar os ganhos nisso e como minimizar as perdas. Tentar, né? Porque já que não é uma coisa que você gostaria de estar naquela situação, ou de estar fazendo, ou de aceitar, então você tem que ver assim, ok, quais são as perdas, quais são os ganhos, como eu posso minimizar essas perdas, fazendo o quê? Será que eu, aumentando os ganhos, trabalhando mais em cima dos ganhos, eu reduzo as perdas, eu minimizo as perdas? Então, tudo é questão de autoconhecimento. Colocar as coisas no papel, não só ficar na nossa cabeça, isso dá uma visão muito melhor de tudo. Porque na cabeça, às vezes, as coisas se perdem. Mas se você colocar no papel, conforme quem chegou depois, pega o vídeo do início, né, que eu falei de forças e fraquezas nossas, os pontos fortes e os pontos fracos. Agora eu tô falando de como lidar com situações para dizer sim para você. Às vezes é uma situação que você tem como ter o seu sim ali dentro. Agora, se a situação não tem como ter, se você olha lá e fala, caramba, meus ganhos são 2 e minhas perdas são 10. Mas e o tamanho desse ganho? Compensa você fazer aquilo? E às vezes são situações que você não tem o que fazer, né? Às vezes naquele momento você tem que aceitar. Então a pergunta é, o que de pior pode acontecer agora nessa situação? E como eu posso lidar com esse pior? Olha só, tudo tem a ver com autoconhecimento e tudo tem a ver com você se priorizar e saber dizer sim para você. A outra coisa é nessa pandemia que nós estamos vivendo. Como dizer sim para você nessa pandemia? Quando muitas pessoas ainda estão em home office, como muitas crianças ainda estão em casa, quando a família está toda em casa, quando o ambiente às vezes fica até pequeno e a gente tem que dividir ali o nosso tempo, a nossa atenção, a gente tem que dar conta de estar dentro de casa durante tantos meses, durante tanto tempo, saindo pouco. Tem pessoas que não estão saindo ainda e estando com a família dentro de casa. Tem pessoas que estão com filhos pequenos, com adolescentes que não estão ainda fazendo as aulas por videochamada, né? As pessoas trabalhando em home office, as crianças também, marido em casa, tem pessoas que estão com pai, com mãe, com marido. Então, uma mudança de vida total. Como é isso para você? Nesse contexto, você conseguir ainda assim dizer sim para você. Ainda assim dizer sim para você. Eu não tenho essa situação de um monte de gente em casa. Sou eu e minha mãe. Tá? Oi, Maria Amélia, querida, seja bem-vinda. Eu não tenho isso de, nesse momento, estar com um monte de gente em casa. Sou eu e a minha mãe. Mas eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa, mesmo com ela. Então, eu também tive que me organizar. Também precisei botar determinados limites para mim e para ela, para ter uma boa convivência, para dizer sim para mim e ela poder dizer sim para ela. Então, dizer sim para você
é vida, é qualidade de vida. É você se cuidar, é você se acolher, é você se autoconhecer, conforme eu já falei lá no início. Acho que quem chegou agora deve voltar lá para entender melhor todo o conteúdo dessa live, desse que eu estou fazendo, sobre como e quando dizer sim para você. E é isso, a importância de você dizer sim para você, de você se priorizar. Isso tem a ver com autoconhecimento. Eu dei algumas ferramentas aqui, eu ensinei 2 ferramentas aqui, que é a de você enxergar, reconhecer as suas forças e as suas fraquezas. A outra é ganhos e perdas em determinadas situações. Isso já vai ajudar muito você a aprender a dizer sim para você. E aprender também a dizer não para o outro ou para uma situação. E entender que nem sempre dizer não para o outro quer dizer que você está dizendo sim para você, tá? Ou você dizer sim para o outro quer dizer que você está dizendo não para você. Nem sempre. Então, o mais importante de tudo é você se autoconhecer. Também eu dei as dicas lá, dei sugestões como você tem para autoconhecimento. Só assim você consegue realmente ter uma qualidade de vida superior. Só assim você consegue ter uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde física. Só assim, sabendo dizer sim para você. Sim é vida. Sim para você é qualidade de vida. Sim para você é conseguir também se doar para o outro. Porque você só doa aquilo que você tem. Até o seu tempo para você mesmo, se você não souber se autoconhecer, você não consegue nem tempo para você, nem doar tempo para você. Tá sempre fazendo alguma coisa. E você fica onde? Então, sabe, eu vou encerrar essa live, foi mais ou menos 30 minutos de live, dizendo isso. É muito importante você se autoconhecer, é muito importante você se priorizar, é muito importante você saber dizer sim para você. E aí eu tô aberta agora, quem ficou aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser tirar alguma dúvida, né, das sugestões que eu dei, de como fazer determinadas, como se posicionar em determinadas situações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser contar alguma experiência que teve com isso, de dizer sim, se quiser dizer como que diz sim para si, eu posso até abrir um espaço aqui, Márcio, eu já terminei a live, tá? Mas ficou bem interessante, se você quiser assistir vai ficar gravado. Quem quiser entrar ao vivo aqui comigo, eu posso chamar, tá? Se alguém quiser entrar ao vivo aqui para trocar uma ideia, para falar alguma coisa, eu tenho condição de chamar até 2 pessoas. Eu posso chamar uma, depois chamar outra, eu posso chamar 2 ao mesmo tempo. Tenho dúvidas de como colocamos limites para nos priorizar. Claudinha, Olha só, Claudinha, primeiro lugar, aquilo que eu falei, tudo tem a ver com autoconhecimento. Tudo tem a ver com você. Primeiro, começa a fazer coisas para você. Sabe? Começa a fazer coisas para você, coisas mesmo que sejam pequenas. Sabe? E começa a escolher seus horários, os seus dias, seus horários, como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer aquilo, qual é o seu horário disso. Começa a fazer coisas pequenas. Tira alguns minutos para você por dia, ou para orar, ou para meditar, ou para relaxar. Não é fazer coisas, trabalhos, isso não é priorizar você. Priorizar você é quando você está fazendo alguma coisa exclusivamente para você, tá? Tem a ver com autoconhecimento. Colocar limite para poder nos priorizar, isso é essencial e não é fácil. Não é fácil.
Eu já tive, nossa, quantas. A gente tem que colocar limite para filho, a gente tem que colocar limite para marido, a gente tem que colocar limite para nós mesmos. A gente precisa colocar limite para nós mesmos. Limite para nós. Se você começar a aprender, Cláudia, a colocar limite para você, você vai conseguir colocar para o outro. O que é colocar limite para você? É não fazer tudo ao mesmo tempo. É fazer até onde você pode. É dizer não, não, isso eu não posso fazer agora. Isso eu não vou fazer agora. E entender que muitas vezes a outra pessoa vai ficar chateada, vai fechar a cara. Faz parte. Faz parte. Saber lidar com isso é importantíssimo. Entender que isso é um problema da outra pessoa, não é seu. Se a pessoa não conseguiu entender o seu limite, se ela ficou chateada, se ela fechou a cara, se ela ficou emburrada, problema dela, vai passar. Vai passar. Mas o importante é que você fez o que você percebeu que era importante fazer. Você deu sim para você. Né? Eu, por exemplo, a minha mãe, ela é maravilhosa, mas ela é uma pessoa que se eu deixar, ela toma conta da minha vida. Assim, ela entra, ela tem isso, tá? Ela não tem esse limite. Então, eu preciso o tempo todo estar colocando limite. Então, eu fico no meu quarto, eu fecho a minha porta com a chave. Ela para entrar no meu quarto, ela bate. Ela já sabe. Mesmo que eu esteja com a porta aberta, foi um trabalho isso. Imagina, porque a gente nem morava juntas. Ela morava em Natal com meu irmão e eu morava aqui, sozinha. De repente, meu irmão morreu, minha mãe teve que vir. Imagina, ela já tinha essas dificuldades dela, que eu já sabia muito bem, e de repente eu me vi com ela dentro da minha casa, né? Nós duas juntas. Então eu fui aos poucos, sabe? E hoje ela bate na porta, ela não entra no meu quarto sem bater na porta. Eu digo para ela, agora eu vou fazer isso. Por favor, não faça isso, não bata. Então eu comecei, algumas coisas ela se chateou no início, mas depois ela foi entendendo e foi aceitando a situação. Priorizar, dizer sim para você, muitas vezes vai chatear o outro. Mas e aí? Claudinha, eu não sei se você viu lá, Selma também, né? Como a Selma está fazendo a mesma coisa, colocar limites e priorizar é a mesma coisa, é saber dizer sim para você. É autoconhecimento. E lá na frente, quem não assistiu o vídeo do início, lá na frente eu dou sugestões de autoconhecimento. Então eu dou, quais as sugestões que eu dou de autoconhecimento? Eu dou a meditação, eu dou terapia, você pode procurar um psicólogo que você se alinhe com a linha dele, tá, ou dela, né? Tem vários tipos de terapias que você pode fazer. Mas o coaching, tudo isso, não estou falando só porque eu trabalho com isso, tanto que eu não sou terapeuta. Então eu estou dizendo, procura se autoconhecer. Tem várias formas de autoconhecimento. É um processo, é um trabalho. Mesmo com todo amor, é muito difícil, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Então, aprende isso. Você tem que dar limite para você, aprender a dar limite para você, porque muita gente que não sabe dar limite para o outro, não sabe dar limite para si. O que é não saber dar limite para si? É você fazer além do que você gostaria. É você fazer além do que você pode. É você ir além, tá sempre indo além. Tá sempre fazendo para o outro, tá sempre fazendo para fora. Então você não sabe dar limite para você. Então você precisa dar limite para você. E naturalmente você vai começar a aprender a dar limite para o outro. Não tem como, sem que a pessoa não ficar, para a pessoa não ficar aborrecida. Aí é um problema da outra pessoa. Aí é a nossa dificuldade, né, de dizer não para o outro. É querer agradar. Não tem como, gente, agradar todo mundo. Não dá. Tá? Muitas vezes, quando a gente diz sim pra gente, a gente vai deixar o outro chateado. São as escolhas. Não tem como, porque muitas vezes esse não aborrecer o outro não tem a ver com você. Às vezes o que você está fazendo não é nada demais, mas depende do outro. Como é que ele vai lidar com isso? Olha só quanta coisa. Depende da autoestima da outra pessoa. Depende da educação da outra pessoa.
Depende de como a pessoa vê a vida e vê ela mesma. Depende se aquela pessoa acha que tudo é para ela, que ela tem direito a tudo, né? Depende de quanto aquela pessoa é vaidosa. Então tem tanta coisa envolvida aí, mas você não tem como responder pela outra pessoa. Então, muitas vezes, para você se priorizar, a outra pessoa vai ficar chateada sim. O que você pode fazer? Nada. Nada. Ela vai ter que resolver isso. Ela vai ter que resolver isso. Normalmente, as coisas passam. O outro sabendo lidar com você. Muitas vezes você não está sabendo lidar com o outro porque você não sabe lidar com você. Então, não tem milagre, não. Não tem milagre. É trabalho mesmo. É trabalho. Então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ainda dá tempo. Ou quiser colocar alguma situação. Se quiserem falar comigo depois, não quiser colocar aqui, quiser falar comigo no direct, fica à vontade. Ou no meu WhatsApp, fica à vontade. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá? Agora, quem chegou depois, assiste o vídeo do início, que eu dou sugestões ali, eu dou dicas, eu dou coisas práticas que você pode fazer, tá bom? Então, vou encerrar aqui agora. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês gostaram, se você gostou, compartilha. Quanto mais gente puder ter acesso, melhor é. Pessoas que você acha que vão ser ajudadas, que vão gostar, compartilha, tá? Obrigada pela presença e até semana que vem, às 16 horas com a meditação guiada e às 17 com a live, que eu não sei ainda sobre o que vai ser, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Que bom que você gostou, Fabiola, fico feliz, fico muito feliz, tá? Amei, que bom, fico realmente muito feliz, espero mesmo ajudar, ter ajudado, ter abrir, né? Porque essas lives não vai solucionar na hora, mas vai abrir espaço para você pensar, repensar, né? Se olhar de outra maneira. Isso é que é importante, né? Esse espaço para você se repensar, repensar na vida, repensar você. É isso que eu busco trazer aqui nessas lives, tá? Um beijo, obrigada. Isabel gostou, que bom, Isabel. Ajudou muito, nossa, que maravilha. Eu fico feliz realmente de saber que ajudou, que eu ajudei, né? Que eu consegui abrir um espaço de ajuda para você. Um beijo.